Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso quinto módulo, Quarto módulo, aliás. Estamos estudando antropologia e na ocasião nós veremos a queda do homem. Este é um assunto de natureza mais amarteológica. A amarteologia é a doutrina do pecado, que nós veremos em seguida, do que mesmo antropológico, mas está dentro da organização dos conteúdos da antropologia e nós iremos tratar este assunto e, é óbvio, aprofundá-lo na matéria seguinte. A narrativa da queda todos nós conhecemos, não é? Deixa eu só resumi-la para a gente se situar aqui. Pois veremos com mais propriedade, analisando algumas questões interessantes acerca da queda. Nós sabemos que Deus criou o homem, como também criou a mulher, e os colocou num jardim, o jardim do Éden. Deixa eu só aqui abrir um parêntese, que o Éden, gente, o Éden não é o jardim. O Éden é a região em que o jardim se encontrava. A região do Éden é aquela região ali do Iraque, ali na Mesopotâmia. Então a região ainda se encontra lá. Agora o jardim não, o jardim é um mistério. Então Deus criou um jardim e inseriu nele Adão e Eva. Deus deu apenas uma única ordem, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos disso. Mas a mulher foi seduzida pela serpente e, atendendo aos apelos da sua própria natureza, a mulher, porque ela teve vontade, ela viu que a árvore era agradável para comer, foi despertado nela o interesse, o desejo e a vontade para comer, comeu e logo após deu ao seu marido. Logo após tem que ter um parênteses aí nele, uma aspas, nele, porque acredito eu que não aconteceu assim imediatamente. Acredito que houve um tempo aí até que Adão comesse também. Ambos caíram e foram expulsos do jardim. A consequência de tudo isso nós veremos em hamartiologia. O pecado de Adão, o erro, a consequência não atingiu apenas a Adão, mas a toda a humanidade, certo? Nós veremos isso com mais propriedade lá em hamartiologia. Eu quero ler um texto com vocês, versículo 31 do capítulo 1 do Gênesis. O texto está aqui. Eu vou ler numa versão interlinear, que é uma versão na língua portuguesa, e logo após eu colocarei o texto no hebraico, só a guisa de ilustração, de informação e ênfase também no ponto que eu quero aqui fazer menção. Por quê? Veja só. Acho que a priori nós precisamos ver, antes de Adão cair, está aqui o homem. A vida de Adão pode ser resumida em dois momentos: queda e pré-queda. Então, nós veremos agora as circunstâncias na pré-queda, ou seja, o homem antes da queda, o ambiente que ele se encontrava, sua natureza, ali no momento que ele foi induzido a comer do fruto proibido. Mas eu gostaria, primeiramente, de ler um texto com vocês. Verso 31. Deus viu tudo o que havia feito. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Deus viu o que havia feito,
né? Deus viu tudo. Na expressão hebraica está assim: Vayar Elohim et kol, tudo. Tudo aqui significa tudo criado. E aí entra aqui Adão e Eva, né? Toda a criação. Toda criação. Toda a criação está inclusa nessa observação, nesta avaliação de Deus. E ao observar, ao avaliar, Deus chega à conclusão que tudo ficou muito bom. E a NVI diz isso. Na NVI é traduzido assim: Deus viu tudo que havia feito e viu que ficou muito bom. Tudo que ficou muito bom. Na minha opinião, essa versão da NVI, ela traduz mais o pensamento de Moisés aqui no ato da revelação do Gênesis, porque quando nós lemos lá atrás, lá na frente, aliás, né, nos primeiros versículos, nós vemos que Deus está pondo em ordem o caos, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, né? E vazia. Tá aqui, ó, o texto no original, né? O texto no original diz assim: Verhaaretz haitá torro vaborro, ou seja, aí vem verrocher. Isso aqui, ó, só para a gente ilustrar o que eu estou dizendo, aqui é terra, haitá torro, vaborro, verroche, aqui é trevas, ó, torro era sem forma, torro, vaborro e vazia, verroche, ou seja, havia trevas sobre ela. A terra não tinha forma, tudo era caos, né? Tudo era caos e sem forma. Os versículos seguintes, Deus vai colocar em ordem isso aí. Deus vai criar e colocar em ordem. E aí, por que eu digo que a NVI ela traduz com mais exatidão o pensamento de Moisés, a narração do Sefer Bereshit, ou seja, no livro do Gênesis? Porque os versículos iniciais vai mostrar que a terra estava um caos, né? E nessa perspectiva não era boa, não estava bom, aliás, não estava bom, porque está fora de forma, fora de ordem. Deus, como o modelador, vai modelar a forma e vai colocar em ordem todos os elementos ali criados. E aí, o versículo 31 vai dizer que tudo ficou muito bom. Ou seja, Deus colocou tudo em ordem, ele avaliou que aquilo que não tinha forma, aquilo que havia trevas, aquilo que não tinha ordem, ficou bom, né? Como eu falei, o homem está incluso nesta declaração, que ficou muito bom. Este advérbio não ficou apenas bom, né? Este advérbio aqui, ó, está modificando o adjetivo. Não ficou apenas bom, ficou muito bom. A avaliação de Deus é de que tudo quanto ele criou e colocou em ordem e deu forma, ficou muito bom. O ponto de referência que Deus usou para chegar a esta conclusão foi ele mesmo, né? Tudo quanto foi criado e colocado em ordem e dado forma veio de um Deus que é ordenado, que é perfeito, né? E então Deus tomou como referência a sua própria pessoa. Então, meus queridos, o homem na pré-queda, tomando por base a declaração de Deus registrada por Moshe ou Moisés, essa declaração, o homem aqui, ó, na pré-queda, nós encontramos aqui um ser
perfeito. Nós encontramos aqui um ser perfeito. Este ser perfeito, estado de perfeição vindo de Deus, só foi, vamos dizer assim, prejudicado, manchado após queda. Pós-queda, né, o homem deixa de ser perfeito. Tudo quanto Deus fez perfeito. E o estado de Adão aqui, o estado de Adão na pré-queda, olha que coisa interessante. Revisem depois essa aula. O estado dele é de inocência. Inocência, quase que não sai aqui. Inocência. Aqui, consciência. Então, no estado pré-queda, aliás, no estado pré-queda, estado de inocência, e no estado pós-queda, estado de consciência. É claro que nós temos que fazer aqui um comentário sobre esse estado de inocência. Então Adão era inocente, não sabia o que estava fazendo? Sabia muito bem. Deus fez um ser perfeito. Deixa eu apagar aqui. Não podemos confundir inocência com incapacidade intelectual, incapacidade física, incapacidade motora, incapacidade emocional. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem de Deus. E Adão, ele tinha um senso de responsabilidade. Deus deu a ele a responsabilidade de colocar o nome nos animais e de cuidar, de lavrar o jardim do Éden. Então nós não estamos falando de um ser sem capacidade, né? Sem inteligência. Não estamos falando de um ser não desenvolvido intelectualmente, não. Inocência aí tem a ver com a natureza de Adão. Não havia maldade em Adão. Não havia nenhuma inclinação para o mal em Adão. Inocência é isso. Então não podemos confundir inocência, né, com capacidade de pensar, raciocinar, agir, de ter vontade. Deus fez um homem dotado de vontade. Então, meus irmãos, o estado anterior é o estado de inocência, ok? O estado em que não há maldade. E aí surge um paradoxo, um contrassenso. É inevitável que nós não venhamos fazer uma pergunta aqui. Ora, se Adão era inocente, não havia inclinação para o mal, então por que ele pecou? Qual a razão que levou Adão a pecar? Estamos falando de Adão, e quando falamos de Adão, Adam, no hebraico, está incluído aí não a figura única de Adão, mas a figura também de Eva. Então os dois eram perfeitos, estado de inocência, não havia maldade neles, e não havia maldade em nada do que Deus havia criado, certo? Aí vem outra pergunta, irmãos, então se não havia maldade, e a serpente? Falaremos também sobre a serpente, né? Sobre a qualidade que Deus deu a ela, e que infelizmente essa qualidade foi usada por Satanás para enganar Eva. Então, essas questões nós aprofundaremos por sua relevância para o nosso estudo teológico acerca do pecado na matéria seguinte, certo? No caso específico aqui, no nosso atual momento, nós iremos falar sobre o homem e a sua queda. E eu quero falar sobre o lugar que Deus colocou Adão e Eva. Eu quero falar sobre o jardim, né? Este lugar, chamado Jardim do Éden, ou o ambiente que Adão se encontrava, ele realmente existiu, né? Por quê? Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, jardim. Gente, existe 3 leituras acerca do texto de Gênesis.
Existe uma leitura literal, existe uma leitura alegórica, existe uma leitura, eu vou colocar aqui, mista. Existe uma leitura literal, e essas eram as três vertentes muito usadas no tempo de Agostinho de Hipona, ali no início da Idade Média, né? Os pais da igreja. E havia essas três leituras sobre o livro de Gênesis. Há uma leitura literal, há uma leitura alegórica e uma leitura mista. A leitura literal afirma e concebe o jardim do Éden, ou seja, aquele ambiente, como sendo literal, ou seja, ele é ou foi literalmente, ele existiu realmente como a Bíblia descreve, ok? Mas a visão alegórica afirma que o jardim do Éden nunca existiu, é apenas uma figura para indicar o estado de felicidade, né, e paz que Adão foi inserido. Então esse lugar nunca existiu, é apenas uma forma de conceber de forma alegórica, de forma simbólica, de forma figurativa. Essa é a visão alegórica. Mas há uma visão também mista, que concebe a ideia de que o Jardim do Éden, ele existiu, mas não conforme a Bíblia apresenta, de uma maneira literal, mas de maneira também figurada. Alguns elementos não são reais no jardim. Algumas coisas são reais e outras não. Essa é a visão mista. Mas qual é a visão correta? A visão correta é a visão literal. O jardim do Éden de fato existiu e ele foi como a Bíblia o apresenta. Se eu ignorar a literalidade da existência de um jardim, então eu estou eliminando todos os outros elementos. Eu estou dizendo que Adão também não existiu, estou dizendo, por exemplo, que tudo ali na criação não existiu, que a narrativa do Gênesis, aquilo ali são apenas histórias alegóricas. Não, a visão correta, a visão bíblica teológica é a visão literal. O Jardim do Éden foi criado, né? Foi criado no Éden, na região do Éden, né? Deixa eu pegar o texto aqui para a gente acompanhar. Vamos lá. Deixa eu pegar o capítulo 2, porque o texto ele vai falar sobre sobre o Jardim do Éden, já no capítulo 2. Diz assim, olha: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Foi aquilo que eu falei para vocês, que o Éden é a região, certo? Em direção do Oriente, a região do Oriente. Então Deus plantou um jardim no Éden. E aí nós vemos a condição desse jardim. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vistas e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus plantou duas árvores, Deus plantou várias árvores para alimento do homem, mas especificamente Deus plantou duas árvores, uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que a gente pare um pouquinho para verificar a existência dessas duas árvores. Por quê? Há uma confusão terrível. Deixa eu mudar aqui. Há uma confusão terrível, irmãos. Foram plantadas duas árvores. A árvore da vida, e a árvore do conhecimento, vou abreviar, do conhecimento do bem e do mal. Então foram duas árvores. Às vezes nós confundimos a árvore da vida como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas árvores. Veja, o texto é muito claro. Deus plantou todo tipo de árvores
agradáveis para se comer. E ele plantou também a árvore da vida do meio do jardim. No meio do jardim, bem localizável, no meio do jardim Deus plantou a árvore da vida e Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus plantou duas árvores. Não é a mesma árvore, certo? E é interessante porque sobre essa questão, a gente, inevitavelmente, a gente faz uma pergunta, né? Adão, por exemplo, comeu da árvore da vida? Nós veremos, né? Ele comeu da árvore da vida, mas antes disso eu quero aqui abrir um parêntese. Na árvore do conhecimento da vida, quando Deus expulsou Adão e Eva, esta foi a sentença, está aqui, ó. E depois de lançar fora o homem, Deus, verso 24 do capítulo 3, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Guarde esse texto, anote aí, porque nós voltaremos a ele. Deus, ao expulsar o casal, colocou dois querubins, anjos da guarda, em direção à parte leste do Oriente, do jardim do Éden, e duas espadas flamejantes, e uma espada flamejante, perdoe-me, e ela se movia em todas as direções, e essa espada era para guardar o caminho da vida. Quando nós lemos aqui, eis que o homem, verso 22, se tornou como um de nós, conhecedor, veja só, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente. Qual era o propósito desta árvore? Bom, nós temos apenas referências a ela em Gênesis e em Apocalipse, ok? Então, nós só temos aí duas referências, né? Dois livros que tratam da árvore da vida, do livro do Gênesis 2:9, Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22, 2:19. Esses textos nos apresentam as propriedades da árvore e o objetivo. Primeiro, a árvore concedia ou proporcionava vida sem fim. Olha aqui. E viva eternamente. Então, se Adão comesse, estou falando do casal. Quando falar Adão, estou falando do casal. Se Adão comesse a árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Ok? Ele estaria em estado eterno de miséria. Olha o que o texto diz. E viva eternamente. Então, a árvore da vida proporcionava a longevidade da vida eterna. Podemos assim, não sei se eu fui redundante, mas proporcionava o direito de viver eternamente. Ficou melhor. Não é? Então, Adão, ao comer dessa árvore, poderia viver eternamente. Em Apocalipse, por exemplo, nós vemos que a árvore da vida é para proporcionar cura para as nações, como também a herança para os vencedores. Nós vemos, por exemplo, lá nas cartas, uma das igrejas que agora me fugiu a memória, uma das promessas é essa: comer da árvore da vida. O Senhor Jesus promete a uma dessas igrejas, aos vencedores, que teriam direito de comer da árvore da vida. Meus irmãos, vejam. E aí surge a pergunta: Adão comia dessa árvore? Por quê? Porque aqui surge uma questão teológica muito crucial para o nosso estudo. Se Adão comia por objetivo, por propósito,
Então, se ele comia, logo ele não foi feito eterno. Deixa eu explicar essa questão. As pessoas confundem muito. Eternidade é mais uma confusão. Eternidade, o adjetivo eterno com o adjetivo imortal. Nós não podemos confundir, meus irmãos, não podemos. Eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Um atributo comunicável são qualidades que nós herdamos do Senhor. Ele compartilha desse atributo conosco. Por exemplo, os atributos morais, santidade, justiça, verdade, são atributos que nós herdamos de Deus. Mas há atributos incomunicáveis que não é compartilhado com ninguém. O que só quem possui é Deus. E eternidade é Deus. Só Deus possui eternidade. Por quê? Porque a ideia de eternidade implica a noção de que algo não teve começo e não tem fim. Por exemplo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. Então Deus é eterno, só Ele tem eternidade. O homem não. Já a imortalidade, esse I aqui, queridos, é um prefixo que indica ausência. Ausência. Esse Izinho aqui, é um prefixozinho. Indica ausência. Ausência de quê? De morte. Portanto, o homem foi criado nesse estado de imortalidade. Mas para que ele pudesse permanecer vivo, para que ele pudesse se manter vivo, ele precisaria comer da árvore da vida. Amém? Irmãos, isso é heresia, isso não existe. Deus fez o homem eterno. Bom, eternidade só quem tem é Deus. O homem não foi feito eterno. O homem foi feito com estado de qualidade de vida imortal, mas por causa da árvore da vida. E se ele não comesse, morreria. Mas o pecado não é resultado, a morte não é resultado do pecado? Sim. Nós veremos no texto de Gênesis que o pecado levou Deus a expulsar Adão e Adão não teve mais acesso a este fruto. Amém? Gente, Deus nada faz sem propósito. Deus nada faz sem propósito. Tudo quanto Deus faz com propósito. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu embasar aqui a minha ideia. Gênesis 2:16, 17 diz assim: E o Senhor ordenou o homem, dizendo, deixa eu colocar aqui para fazer as minhas anotações. O Senhor ordenou ao homem, Deus deu uma ordem, de toda a árvore do jardim podereis comer. Essa expressão aqui, de toda a árvore, não há restrição. De todo ele poderia comer. A restrição está no verso 16. Mas, olhe a conjunção adversativa. Deus restringiu uma árvore, não todas, e nem duas. Deus restringiu uma. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que comer, certamente morrerá. Ora, de toda a árvore poderei comer. Aí eu pergunto aos irmãos, a árvore da vida, não está aqui? Em toda? Está. Senão, Deus estaria também restringindo, proibindo que Adão comesse tanto da